dias, e se não fosse, Aleluia. glória a Deus. Quando o inimigo usa as pessoas para tentar nos tirar da presença de Deus, aleluia, muitas vezes nós não aceitamos. Eu disse, Senhor, tu sabe quantas vezes eu disse, Senhor, me perdoa se eu errei também. Eu dobrava os joelhos e eu dizia, Jesus, me perdoa porque eu também errei. E eu disse, Senhor, aleluia, se não fosse. E veio uma voz e disse assim, a minha graça te basta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A graça de Deus na vida do cristão. Jesus desceu, aleluia, ele foi batizado por João à beira do Rio Jordão. E tu acha que se Deus não tivesse dado graça e força para ele ir até a cruz, ele não tinha ido? Aleluia, quando ele foi orar no Monte das Oliveiras, aleluia, que o seu suor se transformou em sangue. Os apóstolos toscanejaram e adormeceram. Eles não queriam orar, mas aleluia, aquela opressão já estava sobre a terra. A escuridão estava querendo pairar sobre a terra. Glória a Deus. Porque o Filho de Deus ia ser crucificado. Deus, maravilhoso, aleluia, Jesus, glória a Deus. E quando ele foi transmitido, mas a graça de Deus permaneceu sobre ele, para que ele suportasse o chicote, para que ele suportasse, aleluia, a cruz, aleluia. E se não fosse essa graça, ele não tinha chegado à cruz. Glória a Deus. Nós não estaria aqui pregando a palavra, nós tínhamos sido tragados, porque Satanás tinha pedido as almas do mundo para ele. E ele disse assim, a minha vida eu vou dar na cruz, aleluia, pelas almas, aleluia. Naquele momento, aleluia, ele fechou a boca de Satanás. Quando ele foi levado em Mateus capítulo 4 no deserto por ser tentado por Satanás, ele estava em jejum. E se ele não tivesse debaixo da graça, aleluia, do Pai, aleluia, naquele lugar, Aleluia, Jesus. aleluia, para suportar. Toda vez que eu dobro meu joelho lá no quarto e falo com Deus do Senhor, eu digo, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça e apareça na minha vida. Eu digo para Deus todo dia, me dá graça, me dá força para suportar. Porque se tu não pedir graça e força, você não aguenta os levantes, as pedradas que o inimigo te atira. As calúnias. Aleluias. Deus é a única, nunca foi visto por alguém. Ninguém viu Deus sobre a face da terra. Nós sentimos ele. Porque Deus, que dentro do livro de Gênesis, Deus planejou o seu filho. Não esqueça disso. Lá foi Deus do começo da criação da terra. Antes que ele criasse Adão e Eva, já havia vida dentro do jardim. Ele já tinha planejado, aleluia, a imagem do Criador aqui no futuro. Ele tinha planejado, aleluia, nós viver debaixo da graça. Eu acho que se Deus não tivesse dado graça a Moisés tirar o povo do Egito, ele tinha tirado, não. Que não dizia em Números 16, fala sobre a passagem que eu vou pregar na live amanhã. Aquele povo subiu em cima do altar em pecado, Maria. Aleluia, se Deus não aceitou o sacrifício, o que aconteceu? Morreu 3.000 homens soterrados na terra.
vivos. Seus filhos, seu filho, gado, casa, desceram tudo na terra. Porque Deus não aceitou. Porque o povo estava em pecado. O povo tinha se rebelado contra ele. Mas quando Moisés e Arão foi chamado, aleluias, glória a Deus, para consertar o altar. Aleluia, o sacrifício que Deus tinha pedido a Moisés, ao povo, aleluia, para que não pecasse mais, o sacrifício de Moisés e de Arão foi aceito. Aleluia, e a graça. João 3,16 diz que Deus amou seu filho. Aleluia, Deus seu filho unigênito, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, o único filho unigênito. O único filho. Ele foi planejado para nos dar a salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já imaginou o mundo viver em treva? Numa escuridão aqui? Porque nós somos pontos iluminados que iluminam a terra. Porque a terra jaz é do maligno e a própria Bíblia fala. Aleluia, tem gente que diz, até o meu pai hoje zombou de mim, disse assim, a terra nunca vai acabar. Se pai, a Bíblia fala que os fins dos tempos estão por vir. Disse, não, a terra não vai acabar, vai. Eu quero estar preparado para subir com Cristo na eternidade. Eu quero viver até que Ele me chame para o outro lado, debaixo dessa graça e da misericórdia do Espírito Santo. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós não estaríamos no Espírito, mas sim na carne. Glória a Deus. Aleluia, porque, aleluias, na carne daí vai o pecado para o mundo. Aleluia, mas a graça de Deus, o Espírito Santo que habita sobre nós, ele nos convence do pecado, das coisas, das corrupções da carne, daquilo que não é lícito, daquilo que não agrada os olhos de Deus. Eu posso estar aqui pregando e Jesus não me chama para a eternidade. Muitas vezes, quando a luta pega, igreja, eu quero dividir com vocês. Eu digo, Senhor, tira tudo aquilo que impede para o Senhor me cuidar. Porque quando eu tenho luta no meu emprego, eu tenho luta dentro de casa, eu tenho luta no meu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se muitos soubessem, se não fosse essa graça, Deus não me enviaria para lugar nenhum. Se eu não tivesse a plenitude do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida, nós não fazeria a obra de Deus. Lembra que aquele dia que o irmão Eliel me entregou ali no banco, pastor? Aleluia. Que Deus tem se agradado da obra que eu tenho feito para Ele. Eu disse, irmã Silvia, Deus tem se agradado. Porque eu lá dentro do meu emprego falo de Jesus. Quando muitos abrem as brechas, o Espírito Santo diz, fala. Não se cala. Teu colega disse essa semana, Silvia, ora por mim, eu quero voltar para a igreja. Faz muitos anos que eu estou desviado dos caminhos do Senhor. Porque Deus vem me dar força. Tu sabe que às vezes conversando com a pessoa começa a passar, mas eu estou parado dos caminhos do Senhor. Eu tenho vontade de voltar para a igreja e não tenho força. Eu disse para o colega, se eu vou orar pela tua vida, Deus vai dar graça para tu voltar para a igreja. E muitas vezes tu conversando com a pessoa, aquele peso que aquele fardo pesado que a pessoa carrega sobre os ombros, vai aliviando, porque a graça de Deus que está sobre a tua vida vai passando para ela.
canta, Aleluia, Jesus, ó Deus, maravilha. Glória a Deus. João batizou Jesus pela graça de Deus lá no Rio de Janeiro. O apóstolo de amor que fala no livro de Apocalipse, que escreveu todinho o livro de Apocalipse, era o braço direito de Jesus. Ele foi até a cruz com Jesus. E ele foi o único apóstolo que foi até a cruz com Jesus. Os outros, Pedro negou, Tiago, ele recuou. Aleluia. Teve um outro que eu acho, se não falha a memória, foi André também, que foi até um pedaço, depois voltou. Mas o único apóstolo, pastor, que foi até a cruz com Jesus foi João. João, o apóstolo do amor. João, ele foi jogado dentro de uma banheira de água, de azeite, de óleo fervente e não morreu. Imagina o poder de Deus que não tinha sobre esse homem. Aleluia. Imagina a graça de Deus que não estava sobre ele. Aleluia. A Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. O povo gostava de passar na sombra dele assim, e onde ele passava na sombra, se alguém estava doente, ou se alguém estava de cadeira de rodas, se alguém estava de muleta, saia andando. E eu muitas vezes medito dentro da palavra e eu fico pensando, imagina o poder de Deus que não tinha sobre esses homens. Imagina a graça divina do Espírito Santo que não estava sobre a vida desses homens. Porque a Bíblia diz que nós faríamos obras maiores do que eles fizeram, maiores que Jesus fez. Então, se nós pedir a graça de Deus, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós vamos andar. Aleluia. Pode vir as calúnias, pode vir as pedradas, pode vir as perseguições. E Jesus vai te dizer, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Estes testemunhos, João, quando os judeus mandaram a Jesus, os sacerdotes levitas, para que perguntasse quem és tu, e confessou e não negou, e confessou, e eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és? E tu, Elias, e disse, eu não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Aleluias. Meu Deus. Jesus andou sobre a face da terra nesse período de tempo, porque Jesus foi crucificado com 33 anos. Ele foi batizado. Aleluias. O seu ministério, aleluias, ele começou, aleluia, basicamente com 30 anos. Então, aleluia. Vamos, aleluia, te colocar de pé nessa de noite. Glória a Deus. Vai estar orando. Medite nessa palavra. Jesus amado. Aleluia. Deixa Deus falar contigo nessa de noite. Nicanda, Reve, Ascomanai. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Pai celestial. Meu Deus. A tua graça me basta. Glória a Jesus. Abençoa os teus servos, abençoa esse trabalho, Pai. Traga as almas para este lugar, Pai. Tira todo o enleio, todo o embaraço de Satanás sobre essa obra, Pai. Aleluia, porque eu tenho orado por esse trabalho, Senhor. E o Senhor falou para mim, Senhor, que vai prosperar novamente esse trabalho. Mas vai ser devagar, Senhor. Vai ser com muita oração, Pai querido, neste lugar, Pai. Abençoa cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus.